Bem-vindos de volta ao Conversando sobre Moda Italiana. Eu sou Cecília Varela e no nosso último vídeo falamos sobre como o Renascimento criou a moda. E agora falaremos como o Renascimento influenciou toda a Europa. Vejamos na Inglaterra. Durante o século XVI, o Nordeste da Europa e as Ilhas Britânicas tiveram um período de frio extremo, fazendo com que roupas passassem a ter mais camadas de tecido, inclusive bem pesados. As silhuetas são amplas, de forma cônica, para as mulheres e larga na parte dos ombros para os homens, obtidas através de golas e mangas largas. Na imagem vemos a figura de Henrique VIII e Ana da Áustria. Na imagem de Henrique VIII, percebemos pontos já da vestimenta barroca. O chapéu de aba larga continua, porém percebemos o uso do codpiece. O saiote pregueado, os sapatos de bico quadrado ainda acompanham a vestimenta. Na imagem de Ana da Áustria, já observamos o rufo, as mangas abertas aparecendo a camisa por baixo, com detalhes pela frente do vestido e do corpete em V. Usavam uma camisa de linho conhecida por chemise, um gibão que expunha as mangas do chemise, calças justas e o vestido tipo capa, que era aberto na frente e de mangas curtas, podendo ir até os tornozelos e posteriormente até os joelhos. Os chapéus tinham borda arrebitada ou arredondadas. Sapatos masculinos ou femininos eram lisos, de forma arredondada e mais tarde em forma quadrada. Na era Tudor, o traje feminino era composto por um vestido longo com mangas sobre uma chemise. A moda feminina na época tinha contrastes, pois cada esposa do rei era de uma nacionalidade. Nesta imagem vemos a belíssima Elizabeth I quando jovem. Percebemos o corpete em V, a chemise ainda aparecendo por baixo da manga do vestido principal e os ornamentos. A riqueza do vermelho, que pertence sempre aos nobres. Nessa imagem vimos Ana Bolena e Catarina de Aragão. Ambas foram casadas com Henrique VIII. No traje de ambas predomina a cor preto, com os acessórios e as riquezas relativas de suas pátrias. Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique VIII, usava a moda espanhola. E a segunda esposa de Henrique VIII, Ana Bolena, usava a moda francesa. Na moda espanhola, os vestidos tinham a cintura natural e corpete de ponta em V. Os espartilhos não eram para apertar e deformar o corpo, mas para dar postura rígida. As saias eram elaboradas e volumosas. Chapéus, capuzes e redes de cabeça eram os acessórios. A francesa tinha vestidos com decote quadrado que revelava a chemise junto à pele e tinha mangas justas. Esse traje evoluiu para um espartilho e a frente da saia exibindo bordados e enfeites. As mangas se tornaram justas em cima e largas embaixo, ao estilo trompete. Como acessórios de cabeça, muitos véus cobrindo cabelos e capas. Os cabelos separados no meio ou torcidos sobre véu. Havia um adorno chamado capelo, arredondado, que mostrava a parte dianteira da cabeça. As cores das roupas costumavam ser vibrantes, mas a moda espanhola, ajustada e sombria, devido ao gosto do imperador Carlos V, teve sobriedade. Ficou em voga no final do reinado de Henrique, assim como nos reinados de seus dois filhos que sucederam, o do rei menino Eduardo IV e Maria Tudor. Então entrou em voga uma silhueta ainda mais rígida, fazendo as pessoas encorparem suas roupas usando enchimentos de trapos, feno e outros resíduos. Vimos Carlos V, Eduardo IV, rei menino, e Maria Tudor. Observamos a austeridade dos trajes porque já estamos no período do Barroco. Eduardo IV, rei menino, apesar de menino, se veste como um adulto. Não haviam roupas específicas para crianças. E na era elizabetana, na Inglaterra, a rainha Elizabeth I se inspirava na moda francesa, italiana, espanhola e holandesa. Havia mais opulência nas peças, pulsos e as golas com babados. Evoluiu para rufos imensos e houve o aparecimento da farthingale, que é a armação de saia.
O estilo espanhol não era predominante na França e na Itália. Roupas pretas eram usadas em ocasiões solenes. O corpete usado sobre os espartilhos era em forma de V, as mangas tinham forros contrastantes, as saias eram abertas na frente mostrando anáguas bordadas. Os homens usavam gibão, camisa com colarinho e pulsos com babados. Jaquetas sem manga, usavam com calças, a capa era indispensável, mandilhão, sapato arredondado ou botas que começavam a ter saltos e eram justas e até a altura das coxas e chapéu. Nesta imagem, observamos ainda na figura masculina o uso do gibão. Na imagem ao lado, o corpete em V, mangas abertas, aparecendo ainda as chemises. E no meio vemos a imagem do farthingale, que era a anágua de armação juntamente com o espartilho. Uma boa imagem do traje elisabetano é a obra Rubens e sua esposa Isabella Brett. A belíssima imagem de Rubens e sua esposa Isabella Brett nos remete à austeridade do traje do barroco, portanto de uma beleza ímpar. Ela usando rufo, um chapéu de palha, simbolizando o que seria uma roupa de caça. Ele usando ainda as calças bufantes, o colete mais curto, com a gola de renda. A cor, a tonalidade com que foi pintada esta pintura traz bem a imagem do barroco. Já no Renascimento alemão, este carrega traços da era gótica medieval. Comerciantes e navegadores faziam comércio em rotas asiáticas e via oceano. Eles trouxeram do Oriente para a Europa sedas, brocados, novas técnicas de tingimento, temperos, perfumes e joias que ninguém tinha visto antes. Este merchandise asiático foi inserido na Europa por famílias como os Borgias e os Médici. Aqui vemos 3 imagens belíssimas do Renascimento alemão. Em ambas imagens, o decote quadrado está presente, símbolo da vestimenta renascentista. Os cabelos enfeitados com penas é um traço característico da época. Mas precisamos falar de uma peça no mínimo curiosa, o codpiece. Era uma peça avulsa, tipo uma almofada, colocada sobre os calções, enfatizando a genitália masculina, simbolizando poder. Quanto maior o codpiece, mais poder e importância tinha o homem. As imagens retratam o codpiece. Na imagem da armadura, pertence a Henrique VIII. Vemos outras 2 imagens, onde aparece o codpiece detalhado. A imagem central é o forro do codpiece, para que não prejudicasse as partes genitais. Lembrando que o codpiece era apenas uma representação, não obrigatoriamente cobria as partes íntimas. Outra peça muito importante é o rufo, uma gola em babados, engomada, criada para elevar a postura e distinguir nobres de plebeus. Ora em renda, ora em tecido liso e encorpado, foi um símbolo do traje renascentista. Nesta imagem, vemos belíssimos exemplares de rufos. Os rufos abertos, como consta nas 2 últimas figuras, foram criados por Elizabeth I. A moda continua tendo sua essência na Itália. Se espalhou pelo mundo a partir do século XVIII. A Inglaterra lança os estilos populares que tiveram impacto nos franceses e ainda sofreram o reflexo das viagens ao Oriente. Na Itália, no século XVIII, mais fortemente nas cidades de Veneza, Florença, Milão e Roma e Nápoles, o robe alla française é o mais usado, porém é chamado andrienne pelas italianas. Vemos nesse slide a diferença do vestuário alla française e o andrienne usado na Itália. Já sofremos aqui forte influência da França. Nesse slide já observamos a mudança do traje masculino. As casacas ficam mais longas, os punhos crescem e os cabelos já usam peruca. As mulheres permanecem com o corpete em V e as saias fartas. Por hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo falaremos sobre o barroco e a influência da moda francesa.